as aulas todas gravadas no Cigar. É, nem por isso eu não vou exigir chamada. Por uma questão de maior controle, então será assim feito chamada, vou fazer. Não necessariamente eu chamo a pessoa, né? Mas o próprio Google Meet, ele me manda uma lista, né, com todo mundo que participou da aula e por quanto tempo participou. Então, por ali eu já posso contabilizar a presença de todo mundo, mas eu vou exigir os 25% de presença, ainda que se, os 25% de presença não, 75% de presença, né? Ainda que é possível a gente ver a aula posteriormente. Bem, vamos aqui compartilhar a tela. Antes de mais nada, né, só para começar aqui. Bem, estruturas metálicas, gente, tem as normas que a gente precisa seguir. Então, vamos começar aqui, deixa eu apresentar a primeira norma. Primeira norma de estruturas metálicas que vocês estão vendo é a NBR 8800, Projeto de Estruturas de Aços e Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios. Né? Então, aqui está o norte para o dimensionamento de estruturas metálicas, em especial os perfis de grandes dimensões, os perfis laminados. Opa. Então, essa norma norteia, né, estruturas, aqui, estruturas de grandes dimensões, né, estruturas mais pesadas. A gente tem a NBR 14762, que é o dimensionamento de estruturas de aço contidas por perfis formados a frio. Cabe até um esclarecimento, né, que perfis formados a frio é muito estudado em pós-graduação. Geralmente, eu só fui ver perfis formados a frio no mestrado. Mas eu trago essa norma aqui já para graduação, porque se a gente pegar aqui galpões, né, os serralheiros estão fazendo galpões à torta direita, com esse tipo de perfil, né? E o engenheiro que entra no mercado hoje já tem que dominar esse tipo de matéria-prima. Porque tem o aço, né, que ele sai da siderúrgica, por exemplo, o perfil laminado, ele sai da siderúrgica com o formato, já o perfil I, por exemplo, já com seu formato constituído, né? Já o perfil formado a frio, não. É moldado a chapa na siderúrgica, né? Essa chapa é enrolada em bobina, transportada para uma região como aqui em Sinop, por exemplo, e empresas aqui de Sinop que, usando perfiladeiras, né, dobram esses perfis, dobram essas chapas, formando os perfis. Aí tem uma série de perfis disponíveis no mercado, né? Perfis C, Cartola, U enrijecido, cada um com suas particularidades, né? E eles são muito empregados em cobertura. Aí aqui tem a norma, deixa eu puxar para cá.
Ações de segurança nas estruturas procedimento. Né? Essa norma, ela se baseia no método dos Estados Limites, né? O método dos Estados Limites é uma filosofia de projeto, né? Existem outras filosofias de projeto, mas atualmente tanto as normas brasileiras como a 8.800 e a 14.762 que eu acabei de citar, NBR 6118 de concreto armado, 7190 de estruturas de madeiras, todas se baseiam no método dos Estados Unidos. Inclusive, né, as normas europeias e americanas também. Então, a Eurocode e as normas americanas também usam o método dos Estados Unidos. Certo? O método dos Estados Unidos, então, é uma filosofia de projeto. Vou falar assim, que é uma maneira semi-probabilística, né, da gente conseguir garantir a segurança da estrutura. Por que semi-probabilístico? Porque hoje em dia já existe na academia estudos, vamos dizer assim, né, procedimentos para a gente chegar fazer um dimensionamento probabilístico, né? O que seria um dimensionamento probabilístico? Um dimensionamento onde todas as variáveis aleatórias, contínuas, né, seriam mapeadas, né? E então feito o tratamento estatísticos dela, todas essas variáveis. Uma norma semi-probabilística que se baseia no método dos Estados Limites, ela não tem todas as variáveis, por exemplo, tratadas de maneira probabilística. Algumas variáveis são tratadas de maneiras probabilísticas e outras variáveis são tratadas de maneira determinística. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando a gente dimensiona o vão de uma estrutura metálica, né, o vão de uma viga, por exemplo, a gente diz que esse vão, por exemplo, é 5 metros. É claro que esse vão, na realidade, pode ser 5,05 metros, 4,99, ou seja, ele é uma variável aleatória contínua. Você não tem certeza no projeto e aquilo que vai ser executado. Tem uma variaçãozinha, mas é tratado deterministicamente. Outra variável que é tratado como uma variável aleatória, por exemplo, são as cargas. As cargas, a gente nunca vai ter certeza sobre o valor das cargas exato, né? A gente dimensiona, por exemplo, no pavimento de uma edificação residencial, que uma sala de estar tem uma carga de 150 kg força por metro quadrado, né? 1,5 kg por metro quadrado. É claro que essa carga, a gente não tem certeza dela. É possível que alguém com criança pequena coloque uma daquelas piscininhas de água, né? Aquelas piscininhas pequenininha na sala ou num cômodo do apartamento e enche aquilo de água. Isso representa uma carga, claro, 300 kg por metro quadrado, uma carga bem maior, certo? Então, ou seja, a gente não tem certeza sobre o valor dessa carga. Então, as normas de projeto aqui entram com o conceito de ponderação das ações. Então, de acordo com a variabilidade da natureza da ação, né, isso daqui é destacado aqui nessa norma, esse procedimento, de acordo com a variabilidade da ação, tem o seu coeficiente de ponderação. Então, por exemplo, o peso, a ação de ocupação que é uma carga acidental, ela geralmente tem o coeficiente de ponderação de 1,5. O peso próprio de uma estrutura metálica produzida na indústria, você tem muita certeza sobre o valor dessa carga, né? Porque o aço é um material ele é um material bastante padronizado, né? Então, ele tem o seu peso, sua dimensão, tudo tem pouca variação em torno da média. Então, a gente tem bastante segurança, bastante
precisão sobre quando a gente estima o peso de uma estrutura metálica que vai ser construída na indústria. Então, o coeficiente de ponderação dessa ação, por exemplo, é 1,25, diferente de 1,5. Veja, a carga acidental a gente multiplica por 1,5, e a carga permanente, né, que é o peso próprio de uma estrutura metálica, a gente multiplica por 1,25. Por que que uma a gente multiplica por um valor bem maior do que o outro? Porque uma, a gente tem mais certeza sobre o valor dela, e o grau de incerteza sobre o uso de uma edificação é bem maior, então a gente tem que, para ter uma margem de segurança, a gente tem que majorar essa carga por um coeficiente de ponderação maior, né? Aqui a gente tem a NBR 6120. Nessa NBR, tá lá no cigarro, já coloquei lá. Tem aqui o valor característico das ações, né? Então, da onde que eu disse que, por exemplo, a carga de ocupação de uma de uma sala de estar de um apartamento é 150 kg por metro quadrado. Está nessa norma aqui. O peso próprio da estrutura metálica está nessa norma. A densidade do aço e tudo mais. A densidade de outros materiais de construção, como gesso, a alvenaria, tudo mais, tem tudo aqui nessa norma. Então, aqui tem uma padronização, né? Peso das telhas de uma cobertura. Aqui tem uma padronização desses pesos, dessas cargas. Como é que a gente, da onde que a gente tem, opa, eu vou usar tal carga, eu vou me fundamentar aonde? Eu vou me basear na NBR 6120, né? E a NBR 6123, forças devido ao vento, que vai ser grande parte do nosso estudo aqui da disciplina. Porque bom, não é difícil não, essa norma, mas assim, a gente precisa estudar bastante ela para entender bem essa norma. Então, eu já vou começar agora fazendo um comentário bobo, né? Que a gente brinca que estrutura metálica de galpão, elas não caem para baixo, elas caem para cima. Porque, né, o vento, a estrutura metálica, como é um material muito resistente, e se você não se atenta para as cargas de vento, muitas vezes as pessoas, só de olhar a concepção da estrutura, eu sei que ela foi dimensionada para cargas gravitacionais, né? Que para a estrutura metálica, a carga gravitacional, a carga força-peso e tudo mais, em cobertura de galpão principalmente, é a menor das cargas, né? O peso próprio de uma estrutura metálica, considerando as terças, vamos considerar 15 kg força por metro quadrado. A força de vento, facinho, chega a 100 kg a força de vento por metro quadrado e levanta a estrutura. E a estrutura daí não suporta, né? Eu vou colocar aqui um vídeo, dois, né? Deixa eu colocar aqui, para que a gente consegue ver. Então, em setembro, né, começo das chuvaradas, a gente sempre está vendo isso daqui. Talvez vocês já tenham visto. Aí vem um vento. Abriu a terça, foi embora. Então, gente, eu vou estudar aqui que vai estudar na NBR 1023, né? Coberturas isoladas. Né? O que é cobertura isolada? Eu não tenho um fechamento da cobertura, né?
Então aqui eu tenho só os pilares de pequenas dimensões e a cobertura. E aqui no fundo tem uma parede. E não vamos entrar aqui em buscar o culpado, mas lá na norma 6123 está previsto que quando você tem uma obstrução, né? Então você tem a componente, o vento está vindo aqui numa certa direção, e quando você tem uma obstrução aqui para o vento que é causada por essa parede, por exemplo, você aumenta a pressão interna aqui, a pressão debaixo da pressão atmosférica debaixo da cobertura fica maior do que a atmosférica, né? E aí você tem um aumento, né, da pressão atmosférica aqui debaixo, que cria essa força de levantamento da estrutura. Pode ver que por isso que eu brinquei que a estrutura metálica cai para cima, né? Então é de muito do nosso interesse, já que aqui cabe já um esclarecimento, né? Claro que estrutura metálica é um tema muito amplo, né? Muito amplo e tem diversos tipos de edificações, né? Temos edifícios altos, né? Que tem certos comportamentos, certos detalhes devem ser levados em conta, e temos os barracões, né? Que é um tipo específico de estrutura que onde é muito utilizada a estrutura metálica. E uma das fases mais importantes é a determinação das cargas de vento, ou seja, que força nós vamos colocar nessa estrutura e verificar, né, se essas forças que a gente vai colocar na estrutura vai produzir o quê? Vai produzir nessas barras que a gente está vendo aqui, é, vai produzir nessas terças momento fletor, você já conhece o que é momento fletor, vai produzir momento fletor, na verdade, de duas direções, é, vai produzir esforço normal nessas tesouras, vai produzir esforço cortante, momento fletor, ou seja, os esforços restantes que a gente estuda desde mecânica geral, né? E agora, o nosso objetivo é determinar o valor dessas cargas. Essas cargas, acima de tudo, elas se combinam com outras cargas, porque a gente tem aqui a carga de vento, mas tem a carga que é o peso da estrutura, tem a carga que é o peso das telhas, tem a carga que é outros elementos que poderiam estar nessa cobertura, como tubulação de. Aqui é uma cobertura aberta, mas se fosse fechada, poderia ter forro, poderíamos ter tubulação de ar-condicionado, poderia ter tubulação hidráulica, causando peso, poderíamos ter cabos elétricos e ventiladores e outros dispositivos, lâmpadas, né? Então tem uma carga acidental que também de ocupação que pode estar presente nas coberturas. E essa carga está lá prevista no anexo B da NBR 8800. A gente vai estudar ela, né? Enfim, temos cargas gravitacionais e cargas de vento que tem que se combinar, né? E temos a resistência dos materiais, que também são variáveis aleatórias contínuas, né? A gente vai lá, ensaia a resistência de um elemento do aço e a gente chega lá num patamar de escoamento, num patamar de ruptura, ou seja, na prática, uma tensão de escoamento, uma tensão de ruptura. Vamos esclarecer que nos aços utilizados aqui em geral para esse tipo de cobertura, o aço A36, o aço MR250, são aços que suportam, por exemplo, tensão de escoamento de 250 MPa, tensão de ruptura de 400 MPa, né? E claro que esses parâmetros vão dizer a respeito da capacidade resistente dos perfis que compõem a estrutura. A geometria, os travamentos, tudo isso é a concepção de como está disposto os elementos estruturais, vai dizer, vão ser parâmetros que vão impactar, né, na capacidade resistente desses perfis.
Vamos ver outra aqui. Olha só tô mostrando essas coisas para vocês, né, gente? Mas é bom a gente ver isso aqui. Essa estrutura, gente, esse barracão ele tem uma particularidade que é o fechamento dele, né? Então, esse fechamento aqui é um dos mais severos, é o mais severo para as cargas de vento. Porque o vento entra, o vento, quando ele entra, passa aqui pela edificação, aqui em cima da edificação, ele reduz a pressão atmosférica, né? Então você já tem um gradiente de pressão, e quando ele reduz a pressão atmosférica, o que acontece? Se aqui embaixo, se tivesse vedado essa estrutura aqui, ó, tampado, dentro ia ficar a pressão atmosférica, e aqui em cima, porque o vento está em grande velocidade, ia diminuir um pouco a pressão atmosférica. E aí, por conta disso, ia existir um gradiente de pressão, ou seja, a pressão interna ia ser maior do que a externa, ia ter uma força de levantamento. Isso se tivesse vedado aqui. Mas não, essa estrutura ainda por cima está aberta, ela tem uma abertura dominante, então o vento entra aqui dentro e não consegue sair. Então a pressão aqui debaixo, dentro da edificação, aumenta, né, ela fica maior que a atmosférica, de que quando o vento está parado, por exemplo, né, o vento está a baixa velocidade, então a pressão aqui dentro fica maior que a atmosférica, e aqui em cima fica menor. Isso dá um baita gradiente de pressão aqui, ó, que produz forças de levantamento dessas telhas, né? Essas telhas estão presas as terças presas às tesouras, né? E aí dá-lhe força nessa estrutura. E um detalhe que aqui não dá para ver, eu não tenho como checar isso aqui, ó. Mas assim, se eu der uma volta aqui em Sinop, eu vejo mas muitos barracões sem nenhum travamento do banzo inferior que tem na treliça. Então, o comprimento de flambagem fora do plano da treliça, a gente vai ver que ele vai, a hora que levanta a estrutura, a gente vai ver ele perdendo estabilidade lateral, ó. Olha lá, tá vendo? Ele foi para o fundo, né? Olha lá, pode ver que inicialmente dobrou para o lado o perfil da tesoura, né? E provavelmente porque não tem um sistema de estabilização desse banzo. É só esse sistema só a utilização desse sistema de estabilização aumentaria muito a capacidade resistente do perfil, né? Um vão dessa de 20 metros, se você colocar o comprimento de flambagem de 20 metros, né, já dá índice de esbeltez maior do que 200, maior do que o limite, você nem pode nem começar a dimensionar. Aí a gente vê milhares e até vídeos na internet aí do povo vendendo curso, né, com barracões que não tem esses sistemas de travamento. E por que eu vejo isso daqui, ó? Quando a gente olha uma estrutura dessa daqui, quando a gente olha a força-peso, o banzo inferior da treliça está tracionado e o banzo superior comprimido. E o banzo superior está estabilizado pelas próprias terças que chegam aqui. Agora, quando vem o vento, o que acontece? Inverte toda essa dinâmica. O banzo inferior fica comprimido e quanto mais comprido é a peça, né? Então, vamos pegar aqui. Deixa eu parar o compartilhamento. Mas assim, ó, né, isso daqui opa, é a flambagem, né? Você comprime uma peça e ela vem para o lado. Então, você tem que colocar contenções
que reduzem o comprimento de flambagem. Então, se eu coloco aqui um certo travamento nesse elemento, né, eu aumento a capacidade resistente desse elemento. Então, ele suporta uma coisa, se eu coloco um travamento aqui que impede esse deslocamento, ele tem que flambar agora nessa dimensãozinha aqui bem menor, ele vai aumentar e muito a capacidade resistente. Então, são detalhes que a gente tem que estudar aqui na concepção da estrutura. Quando a gente vai elaborar a disposição dos elementos estruturais, isso é um parâmetro de suma importância. Certo? Então, por aí que mais ou menos começa a disciplina. Então, eu vou compartilhar agora novamente, né? Deixa eu pegar aqui. Então, pessoal, na biblioteca virtual, temos uma boa obra aqui. Temos vários livros aqui de estruturas metálicas, mas esse é um bom livro que a gente pode estudar um pouco. Vamos ver aqui na capa. Né? Então, a gente já vê a capa aqui desse livro, né? E vamos... aqui temos muita coisa na introdução, que é o que vamos estudar um pouquinho hoje, né? Mas peças tracionadas, ligações com solda, peças comprimidas, né? E peças comprimidas a gente já viu que elas estão lá no banzo inferior das treliças, que compõem os galpões. A gente tem vigas de alma cheia, né? Temos aqui flexocompressão, flexotração, vigas treliçadas, ligações, vigas mistas de aço e concreto. Então, temos bastante coisa aqui para estudar. E, paralelamente a isso, né? Temos ainda que está aqui no SIGA-A. Eu coloquei no SIGA-A esse excelente material que também é fornecido pelo CBCA. Meu computador não aguenta abrir as coisas, mas vamos com calma. Então, temos esse material aqui também, estruturas compostas por feixes Adafrio. Então, aqui, temos aqui uma introdução interessante, mas aqui também temos a resistência. Vou colocar já direto aqui o roteiro de cálculo, né? Nós temos aqui, né, procedimento para resistência à tração, procedimento para resistência à compressão,
que é bastante similar o dos perfis laminados, né? E resistência ao momento fletor. Aí temos aqui no momento fletor escoamento da fibra mais solicitada e temos aqui a possibilidade de flambagem lateral com torção. Flambagem lateral com torção, deixa eu voltar aqui. Mas é simplesmente esse fenômeno aqui, ó. Quando a gente vai fletir uma peça, né? A gente flete, olha, eu vou fletir ela, vocês vão ver que ela vai produzir. Eu tenho aqui a parte tracionada e essa parte aqui em cima, né? Então, a parte tracionada tende a estabilizar e a parte de cima comprimida tende a desestabilizar. E aí, olha só, ela, para flambar, essa peça aqui flamba e gira em torno do próprio eixo, a hora que eu vou fletir. Então, ao fazer isso, isso aqui se chama flambagem lateral com torção. Então, é um fenômeno que acontece, né, que vai dizer a respeito da capacidade tanto de perfis laminados quanto de perfis tomados a frio, vai dizer a respeito da sua capacidade de resistência à flexão, né? Então, em terças, dependendo da estrutura que você vê, existe um procedimento que a gente chama de agulhamento, né? Que é você liga uma terça na outra e você reduz esse comprimento de flambagem, né, esse comprimento destravado, provendo a contenção lateral. E isso é um procedimento que também, sem que você use um perfil mais robusto, você tem novamente um ganho de resistência do perfil, né? Então são procedimentos que existem ali. Bem, então voltando a esse material, então só falar um pouquinho aqui, que esse aqui já é uma boa introdução, né? Se vocês conseguem ver. Bom, mas tem muita coisa sobre aço que não está escrito aqui. Mas vamos lá. Então, as formas mais usuais de metais ferrosos são aço, ferro fundido, ferro forjado sendo... Professor, Oi? não sei se você ia apresentar, mas não está apresentando. Ah, tá. Vou compartilhar aqui. Eu ia compartilhar assim. Então, gente, vamos até aqui, ó. O aço é uma liga, superfície que a gente vai usar são estruturas de aço, né? E é uma liga, né? Aço é uma liga de ferro-carbono, ou seja, a gente tem presente ali, em especial, né, o ferro e o carbono. E esse teor de carbono ele varia de 0,008 até 2,11%. E nessa história dessa variação aqui, a gente tem infinitas não, mas milhares de tipos de aços para as mais diversas aplicações, entre elas a aplicação estrutural, mas você tem aço para panela, aço para faca, aço para talher, aço para chassis de veículo, aço para estruturas de edifícios, né? Aço para mola, e cada aço, cada aplicação tem uma química, teores de carbono diferente. Aço para ter resistência à corrosão, e dependendo do tipo de meio que ele está inserido, e por aí vai. Então, temos muitos tipos de aço e variando o teor de carbono. E aí cabe esclarecer que, por exemplo, quanto maior o teor de carbono,
mais resistente é o aço. Por outro lado, ele se torna um material com menos capacidade, ele vai perdendo aquele patamar de escoamento. O que é esse patamar de escoamento? Se a gente voltar bem aqui, ó, vocês vão lembrar lá de resistência dos materiais, mas está aqui o nosso diagrama tensão-deformação, né? Então, aços com alto teor de carbono, né? Com alto teor de carbono, olha só, ele resiste muito mais, ele tem uma tensão de escoamento bastante alta, né? Mas um pouco logo ele não tem grande capacidade de deformação, logo ele se rompe. Já um aço com baixo teor de carbono, ele resiste menos, ele tem uma tensão de escoamento menor, mas ele tem muito mais trabalhabilidade, né? Ele escoa bastante para daí romper. E isso essa característica dele poder escoar bastante é uma característica desejável em aços estruturais, porque isso garante, entre outras coisas, boa soldabilidade, né? Então você não é difícil você fazer a solda nesse aço aqui, né? E é mais fácil fazer solda nesse outro aço. Quando você, por exemplo, em uma ligação tem vários parafusos, né? Uma chapa com vários parafusos, por exemplo, na região dos parafusos, o aço entra em escoamento, ele plastifica, e o resultado, a gente vai ver isso lá em peças tracionadas, e o resultado é que você tem uma uniformização das tensões na região da ligação, né? E por uniformizar as tensões, as contas ficam fáceis, né? Simplesmente dividir força pela área, a gente sabe se está menor ou maior que a tensão de ruptura do material. Então, um dos critérios para a gente, por exemplo, calcular a resistência à tração de uma peça metálica é a ruptura na região da ligação. E aí a gente só vai pegar e dividir lá a área da seção transversal na região da ligação, dividir a força pela área e ver se essa tensão é menor, né, do que os 400 MPa. Se for menor, dividido por coeficiente de segurança, claro, né? Ok, então é um procedimento bem simples. Não seria simples se o aço não escoasse, se o aço não tivesse patamar de escoamento. Então, isso é uma das vantagens da gente ter aços com patamar de escoamento. Certo? Então, algumas generalidades sobre o aço. Um pouquinho do histórico, não vamos entrar muito nesse, mas o aço aqui, ó, o aço não, né? Ferro fundido primeiro, porque primeiro o pessoal conseguiu fazer o ferro fundido, né? Em uma escala suficiente para você poder empregar ele na construção civil. Veja, antes dessa época aqui, 1779, 1700, né, aço era empregado para talher, para espada, você não conseguia produzir aço em grande escala para você usar ele na construção, né? Construção civil. Mas a partir dessa época aqui, né, a gente já conseguiu produzir ferro fundido em grande escala e foi possível construir. Cadê? Ah, não tem essa foto aqui. Mas tenho aqui. Então, essa ponte aqui foi feita lá em 1779, né? Feita com ferro fundido. O ferro fundido, ele é um material parecido com o concreto, porque ele resiste muito à compressão e pouco à tração. Então, o arco é uma excelente solução, né? Porque o arco fica comprimido, ele tem a distribuição de esforços que acontece aqui, né? Leva esse material a ficar comprimido, né? Então, o ferro fundido tem boa resistência à compressão, então tudo certo. Então, aqui a gente já tem
É um vão aqui de 30 metros, sendo vencido lá em 1779, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui esse viaduto feito lá em 1884. Essa ponte aqui no Brasil feita com ferro forjado em 1930, né? E aqui uma coisa legal é a ponte Rio-Niterói. Deixa eu até aumentar aqui. Mas a ponte Rio-Niterói, gente, deixa eu ver se eu aumento. Tá difícil de ver aqui. Mas enfim, essa ponte, ela detém o maior, o recorde mundial de vãos em vigas. Então esse vão central aqui, desculpa, ele tem uma bagatela aqui de 300 metros. Então, em viga, ele é o maior vão do mundo até hoje. A altura dessa seção transversal aqui é 12 metros de altura aqui, né, sobre as colunas, e ela vai afinando. Deixa eu ver se consigo melhorar esse desenho aqui. Talvez a gente veja ele aqui melhor. Mas enfim, aqui é a altura da ponte, deixa eu ver se eu... Então, nesse ponto aqui, ó, a altura da seção transversal da ponte é 12 metros aqui, é por volta de 7 metros nessa parte central aqui. Então, é uma seção variável, né, que varia ao longo do comprimento da viga. E esse vão aqui, 300 metros. Maior vão do mundo em vigas. Em vigas, né? Claro que se a gente tiver outros tipos de estruturas, por exemplo, vamos pegar aqui esse tipo de concepção. A gente tem aqui esse vão lá, feito lá em 1890, com vão já de 500 metros. Queria mostrar essa outra ponte. Ah, essa danada aqui. Beleza. Essa aqui já é uma outra estrutura bem interessante, né? Aí cabe esclarecer que em estruturas modernas, hoje em dia, a gente tem aços de elevadíssima tecnologia, né? Tive em concreto protendido aço de 1,6 gigapascal, então a gente tem aqui estruturas metálicas com esse aço de alta tecnologia. E aqui a gente tem um vãozinho, nada de 1.100 metros aqui, ó. Né, o vão central, aqui nesse trecho aqui, 1.100 metros. É uma grande distância vencida, mas aí é outro tipo de tecnologia. Aqui tem esses cabos pênsiles aqui, né? Uma ponte pênsil, no caso, o nome desse tipo de ponte. E é uma estrutura que permite vencer grandes vãos. Então, só uma introdução aqui, de estudo metálico. Um pouquinho aqui, vamos falar sobre o processo de fabricação. Deixa eu ver se eu entro aqui. Acho que é melhor até por aqui mesmo. Então, gente, processo de fabricação, né? Existe as minas onde você extrai o minério de ferro, né? O minério de ferro é nada mais do que FeO3, é a combinação de ferro com oxigênio. E esse ferro, e esse minério de ferro, perdão, ele é adicionado aqui em cima dos alto-forno, nesses alto-forno aqui, junto com o coque, e aqui na parte de baixo é injetado ar quente a altíssimas velocidades, e esse negócio entra em combustão, né? E isso aqui é elevado a temperaturas aí por volta de 3.000 graus Celsius.
E nessa história aqui, a gente consegue separar grande parte reduzir, né? Separar o oxigênio do ferro. E sai aqui um negócio que a gente chama aqui de ferro gusa, né? Esse ferro gusa nada mais é do que ferro fundido. Então ele tem bastante carbono e bastante oxigênio aí bastante impurezas. Então, qual que é a jogada? O pessoal pega esse ferro gusa aqui e vem aqui por um convertedor de oxigênio, que a gente chama. Nesse convertedor é inserido aqui oxigênio. E o que acontece com o carbono que está em altíssimo teor lá no ferro gusa, né? Em altíssima temperatura, ele reage com o oxigênio e forma óxido de monóxido de oxigênio ou dióxido aliás, monóxido de carbono ou dióxido de carbono. Agora eu lembrei o nome químico. Monóxido e dióxido de carbono. E esse oxigênio sai, né, aqui do ferro, oxigênio não, o carbono sai aqui. Você reduz a quantidade de carbono desse material, né? E aqui é feito o refino secundário, aqui é introduzido elementos de liga, como manganês, cobre, que vai produzir determinadas características desejáveis para o aço. Por exemplo, o cobre torna mais resistente à corrosão, enfim, outros materiais dão mais trabalhabilidade. E aqui ele vai, então, ele já cai direto aqui, se for nas siderúrgicas modernas, no processo de laminação. Então, aqui um alto forno. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui uma foto. Ah, aqui, ó. Aqui a gente já vê, né? Então, o aço em alta temperatura já entrando já direto nos laminadores. Então, o aço sai lá da siderúrgica, vem para os laminadores e é formado as chapas, os perfis e tudo mais, né? Aqui, chapas, cadê os... Deixa eu ver se eu volto aqui no livro, né? Mas a gente... Aqui falou todo esse processo, né? Mas enfim, ó. Então, esses roletes aqui vão passando aqui, ó, naquele ligote que saiu lá da siderúrgica, né? Lá do refinamento secundário. E a gente vai conformando os perfis metálicos que é possível comprar. Certo? Então, tá aqui um pouco do processo de fabricação do aço, né? E aqui os produtos, né? Então, aqui a gente tem vários aços no mercado. Aqui vamos falar aqui dos principais voltados aqui para construção civil, né? Teor de carbono 23%, 25 a 29, ponto 25,29, perdão. Então, e aqui a resistência ao escoamento e a resistência à ruptura. Aço 240, 370 a 500, o aço A36, 250 a 400. E tem os aços com, com maior quantidade com parafuso, né, com maior teor de carbono, né? Então aqui, ó, a tensão de escoamento já foi para 635 MPa e a de ruptura 825 e aços com baixo teor de carbono 235, 260. Então são exemplos aí de aços de baixa liga, tratamento térmico, enfim, tem um monte de detalhes sobre a questão do aço. Vocês lembram, gente, do diagrama tensão, deformação e resistência dos materiais? Então, gente, diagrama tensão, deformação, basicamente é isso. Você vai pegar um corpo de prova, tracionar esse corpo de prova, né? Aqui nesse eixo a gente coloca a deformação, que é o ΔL sobre L,
E aqui nesse eixo a gente coloca a tensão, que é a força pela área da seção transversal desse corpo de prova. Então, quando o programa tá, quando o material está ainda no regime elástico, ele tem uma relação aqui, uma linearidade entre a tensão e a deformação. Quando você divide a tensão pela deformação, você tem um modo de elasticidade, coisa que a gente viu lá em resistência dos materiais, né? E chega um ponto, ele escoa, você vai aplicando carga, 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 ele vai se deformando, e aqui é o ponto que leva a, a tensão, a deformação que levou à ruptura desse material, né? E aqui a máxima tensão que ele suportou. E você tem vários ácidos diferentes, com várias teorias de carbono, que tem, né, ele tem esse regime elástico bem maior, mas ele tem uma capacidade de plastificação bem menor. Então, aqui vários. Vamos falar um pouquinho sobre produtos, né? Temos aqui chapas, os perfis, diferentes formas de perfis, trilhos, né? E esse aqui é um perfil muito utilizado, perfil W, né? Esse perfil aqui, gente, é uma coisa interessante, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Deixa eu fechar aqui, abrir de novo, ver se dá certo. Então, gente, a gente tem aqui, ó, as propriedades dos perfis, né? Então, a indústria produz diferentes perfis desses aqui, disponíveis no mercado. E aqui a gente tem propriedades desses perfis, como momento de área, momento de inércia, módulo elástico, raio de giração, módulo plástico, inércia na outra direção, inércia torção, constante de empenamento e tudo mais. Então, todos esses perfis, a gente já tem as propriedades das seções transversais já calculadas, né, e fornecidas diretamente pelo fabricante. A gente não precisa ficar calculando toda vez, usar o teorema dos eixos paralelos, por exemplo, para calcular o momento de inércia de um perfil, né? Então, a gente já pode pegar isso pronto, né, aqui nessa tabela. Perfis dobrados. Então, gente, aqui um detalhe, né? Um conceito importante. Então, a gente tem aqui, ó,
uma viga, a ligação de uma viga com um pilar, né? E aqui nessa ligação, e uma ligação de viga com pilar, aonde a viga deforma, mas o pilar não. Aqui a viga deforma e o pilar deforma junto com ela. Então, isso daqui, ó, por exemplo, é uma ligação, né? Que a gente faz com que a viga transmita momento para o pilar. Nessa ligação aqui, por exemplo, a viga não transmite momento para o pilar. Então, a gente tem esse esquema estrutural e esse aqui, ó. São conceitos aqui que a gente precisa ver. E aí, nos prédios aqui, por exemplo, aqui é um pouco sobre edifícios, né? Não vai ser muito o tópico dessa disciplina. Mas aqui a gente tem uma estrutura de contraventamento, né? Que é um núcleo rígido, geralmente, a caixa do elevador, os pilares e as vigas, e essas vigas aqui, o que tem de interessante? O que tem de interessante é que elas estão articuladas com os pilares, né? Então, as forças horizontais aqui, quem absorve é essa estrutura de contraventamento, não a ligação da viga com os pilares, né? Então, isso é uma questão de concepção que existe. Mas eu quero chamar a atenção mais aqui para o galpão, né? Então, aqui tá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse desenho. Página 33. Ah, show. Infelizmente, eu não consigo. Era bom se vocês conseguissem, talvez. Vocês conseguem acessar a biblioteca virtual e acessar diretamente no computador de vocês. Mas vamos lá, vamos ver, talvez aqui fica melhor. Beleza, agora aprendi a puxar isso aqui. Agora deu para ver maior aqui. Então, né? Galpão normalmente é uma coisa que todo mundo já viu. A associação de várias estruturas planas, né? E aqui a gente tem alguns sistemas aqui de pórtico, a treliça, né? Aqui a gente tem as travessas de fechamento, aqui em cima as travessas de cobertura, né? Contraventamento entre pilares. São alguns principais elementos que compõem a estrutura. Essa peça de cima aqui da tesoura a gente chama de banzo superior. A parte inferior aqui a gente chama de banzo inferior. Esses tirantes aqui fazem o contraventamento da estrutura, né? Aqui não está mostrando o travamento do banzo inferior, mas é uma coisa que a gente precisa ter. São algumas coisas importantes. Aqui ele mostra a força de vento, né? Uma coisa interessante da força de vento é que a força de vento ela atua sempre perpendicular ao plano da cobertura. Então, a terça, por exemplo, a força de vento produz flexão em torno do eixo de maior inércia e a carga gravitacional tem que ser decomposta em relação a esse eixo aqui e ela produz flexão oblíqua, né, nessa terça. Então, bastante coisa do que a gente viu lá em resistência dos materiais
tá tudo presente aqui, né? Só que a diferença é que agora entra detalhes a mais, entra a questão de estabilidade, uns outros detalhes que a gente vai precisar aprender a considerar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o Metallicas 3D para vocês. Então aqui fica melhor da gente ver aqui uma estrutura dessa, né? Então, gente, aqui, não sei se a gente consegue enxergar. Aqui fica melhor de ver. Então aqui, por exemplo, o vento vem aqui, ele bate aqui nessa frente, ele vai tender aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar deformada, que eu não coloquei todas as coisas aqui. Vou colocar aqui o vento zero. Então o vento zero levanta a estrutura, mas assim, o que que acontece? Se eu não colocar esses tirantes aqui, ó, o vento ia bater aqui na frente, ia dobrar essa estrutura assim, ó, para cá. Além de levantar ela também, né? Porque o vento bate aqui na frente e produz uma força aqui de tombamento dessa estrutura. Essa força de tombamento, a gente combate ele aqui com esses tirantes. Por que a gente precisa desses tirantes? Uma boa parte deles, porque, ó, o perfil tá desse jeito aqui, ó. Então, ele tem muita inércia no plano transversal da edificação, mas no plano longitudinal, a gente tem pouca inércia desse perfil. Então, a tendência dele é dobrar. Se a gente usar um perfil que tem inércia o bastante para vencer essas forças, a gente vai ter um perfil pesado. Outra coisa importante de esclarecer, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas isso é extremamente importante. Entra aquela história lá do vento, que eu mostrei, se eu consigo enxergar. Ó, talvez vocês conseguem ver. Eu coloquei aqui, ó, no banzo inferior, né, uma peça ligando. Opa, desculpa. Eu coloquei no banzo inferior. Ver se eu consigo enxergar. Talvez agora vocês vão conseguir enxergar que tá aqui. Talvez fica mais fácil de ver. Ó, eu coloquei no banzo inferior uma peça ligando com a outra treliça, ó. Em cima as terças fazem essa ligação. E mais do que isso, eu coloquei um tirante, ó, que liga aqui, ó, que liga aqui. Então, se esse perfil aqui quiser flambar para cá, ó, vir para cá, ele vai ter que tracionar esse perfil, tracionar esse cabo. Se ele quiser flambar para o outro, se esse aqui quiser flambar para o outro lado, ele tem que tracionar esse cabo. Então a gente cria esse travamento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Isso.
Então, eu coloquei uma peça ligando aqui. Então, a hora que ele vai comprimir, ele vai querer flambar. Então, se esse perfil quiser flambar para cá, ó, ele vai tracionar esses cabos. Se ele flambar para o outro, né, ele vai produzir uma distorção e vai tracionar os outros cabos. Então, eu coloco alguns planos de cabos assim, ó, ao longo da edificação. Isso daqui é uma coisa que claramente, né, a gente não teve aqui, ó. Ó, você pode ver que começa a deformar para o lado aqui, ó. Um lado vem para cá, vem para o outro. E não deu conta. Então, até sobre o que ele acabou de falar aqui, deixa eu ver se eu consigo vir aqui na NBR 1023. Tá difícil de abrir a NBR 1023. Deixa eu vir aqui. Eu vou até aumentar isso aqui, ó, só para V0, né? A gente tem no mapeado aqui, no país, né? De acordo com as regiões aqui, essa velocidade básica do vento. Máxima velocidade média sobre 3 segundos, que pode ser decidida em média uma vez a cada 50 anos, a 10 metros sobre o nível do terreno em lugar aberto e plano. Então, gente, é isso. O vento é uma ação que pode durar só 3 segundos, mas é o suficiente para levar a cobertura embora, né? Então, não precisa atuar por muito tempo. E eu nem sei se aquela edificação for bem projetada, a gente dimensiona isso, né, para um vento aqui, ó, de 30 metros por segundo nessa região aqui do Mato Grosso, aqui, por exemplo, né? A gente pensa esse vento aqui a 30 metros por segundo, o vento de 30 metros por segundo é um vento de 108 km por hora, é um vento de furacão. Então tem que vir para uma cobertura dimensionada de acordo com o método dos Estados Limites, seguindo a norma técnica, seguindo todas as diretrizes da engenharia, você precisa de um vento de mais de 108 km por hora para levar a estrutura ao colapso, né? Então, quando é bem dimensionado, e olha, eu diria assim que não tem registro aqui em Sinop de um vento acima de 20 metros por segundo, porque esse conceito de 30 metros por segundo aqui, como é que é esse negócio? Você tem aqui as estações meteorológicas, né? E você mede o vento por um determinado tempo. Daí tem um tratamento estatístico que a gente chama isso, considera período de retorno. Então, de acordo com a distribuição de vento, mesmo que você nunca mediu um vento de 30 metros por segundo, mas tem como estimar que em 50 anos, a probabilidade, por exemplo, aqui é de 63%, né, desse vento, de acontecer um vento que transgrida essa velocidade aqui de 30 metros por segundo. Então, assim, todo ano a gente vê edificações vir à ruína
por conta de vendaval, mas provavelmente, né, teve algum problema, né? Foi considerado vento, mas não foi considerado travamento adequado. O Metallicas 3D, por exemplo, que é esse programa, ele é muito danado. Se você vir aqui, ó, barras, descrever, deixa eu vir aqui, descrever. Não, barra, perdão, flambagem. Então aqui, ó, por exemplo, eu coloquei esse valor, mas no default do programa, se você não vem e coloca isso, ele diz que esse comprimento de flambagem é a distância desse nó até esse nó, é a distância de um nó até outro. E isso não é verdade, né? No default do programa, ele não entende que você colocou esses travamentos, essas coisas. Você tem que vir aqui, ó, e colocar isso no Metallicas 3D, no MCalc, no Strap, no SAP. Você precisa informar o comprimento de flambagem. Você precisa arrumar uma solução para ter esse comprimento de flambagem e depois informar no programa. Então, se um usuário não souber, assim, se um usuário de programa só saber apertar botão no programa, ele certamente vai fazer um projeto muito errado. Porque a capacidade resistente desse perfil aqui, se eu colocar 1 metro de comprimento de flambagem, o programa vai dizer que ela é muito maior do que ela realmente é. Então, você vai achar que vai precisar de um perfil de certa dimensão e está bem errado. Então, isso é um erro muito comum de acontecer. E como eu sei que quando eu vejo um monte de estruturas metálicas aqui na região sem nenhuma solução, eu sei que a pessoa rodou o programa muitas vezes, não veio aqui informar o comprimento de flambagem, e o programa diz que está tudo verdinho, tudo maravilhoso, né? E não é bem verdade. Então tem que saber o que está fazendo quando a gente usa um programa. Precisa conhecer o fundamento por trás. Então, uma coisa interessante que eu queria falar também aqui, por exemplo, cargas, editar cargas sobre panos, por aqui. Então, gente, essa carga aqui de vento, como é que é a história aqui? A gente que calcula ela, né? Então, o programa não calcula automaticamente. A gente precisa entender aqui essa NBR, né? Aprender a calcular as forças de vento e introduzir nos programas ou nas estruturas que a gente for analisar. Então, aqui, claro que a gente não vai calcular uma estrutura, por exemplo, manualmente tudo. A gente vai usar o F2. Por exemplo, eu vou ter uma dinâmica aqui com F2, e depois, né, se alguém quiser baixar o Metallicas 3D, a gente também pode brincar com o Metallicas 3D. Mas o Metallicas 3D, como não tem versão estudante, eu não vou pedir nada, né, no Metallicas 3D. Eu vou pedir tudo no F2. A gente vai combinar as ações, combinar as cargas, determinar as cargas, achar os esforços excitantes e depois achar os esforços resistentes no decorrer das aulas. Então, gente, falar sobre... Deixa eu parar a apresentação aqui. Então, falar sobre avaliação. A avaliação vai ter trabalho. Nesse trabalho, vamos calcular a capacidade resistente dos perfis, resistência à tração, resistência à compressão, resistência à flexão, né? E isso manualmente para a gente entender todos os fenômenos que governam ali a resistência dos perfis, a gente entender mesmo o processo. A segunda parte a gente vai reunir em grupos, eu imagino grupos de 3 pessoas, 4. A gente vai tentar estudar um pouco sobre projeto, né? E tentar juntar tudo que a gente precisa juntar.
levantar as cargas de vento, as cargas permanentes, colocar isso numa estrutura global, achar os esforços facilitantes e fazer as combinações de ações, né? Verificar os limites de deslocamentos, verificar os estados limite último, estado limite de serviço, e conceber a estrutura. Essa é a parte 3, né? A avaliação 3 que a gente vai fazer. Certo? Então, gente, eu acho que por hoje, para uma introdução, né? Eu recomendaria hoje, como tem bastante tempo ainda, até se a aula fosse durar, deveria durar até 23 horas, né? Eu já coloquei no SIGA, vocês poderiam ler a introdução aqui da norma de vento. Vamos ler aqui a NBR 6123 de hoje para amanhã, que vocês leiam amanhã eu explicar. Com vocês tendo lido, já é outros 500. Então, eu explicar amanhã é quase tempo perdido se eu só explicar, mas se vocês lerem hoje e amanhã eu explicar e fazer pergunta e tudo mais, o ganho é muito maior. Então, lê aqui essa introdução, definição de solta-vento, sucção, superfície frontal, vento básico, velocidade básica do vento, mapa de Zopleta, essas tabelinhas aqui para calcular os fatores de modificação S2. Lê aqui coeficiente de pressão interna. Aqui, ó, carga de vento nas paredes, né? Como é que a gente chega carga de vento nas paredes, área de influência e como é que a gente vai chegar nas forças que a gente coloca na estrutura. Carga de vento nos telhados, ó, como é que é a força de vento no telhado. Aqui embaixo, um item muito legal de vocês lerem aqui, coberturas isoladas, né? Coberturas isoladas de águas planas, que é esse caso. Oi. Não tá aparecendo pra gente aqui o que você tá mostrando. Oi, desculpa. Vou voltar aqui. Então, gente, queria que vocês fizessem a leitura começasse fazendo a leitura da NBR aqui, 6123, né? Vamos estudar aqui, vamos anotar aqui. Fazer essa introdução, leitura do item 3, item 4, item 5, item 6, item 6, gente, até 6.2. O item 6. Então, o item 6 até essas tabelas aqui. Aí chegou aqui, pula essas coisas todas aqui. E lê esse item aqui, ó. Coberturas isoladas a águas planas. Então, lê só esse tópico até aqui. Né, e vê essa tabelinha aqui, ó, porque vai pedir para vocês olharem essa tabela, a figura está um pouco aqui na frente. Pronto.
Se a gente fizer essa leitura hoje, amanhã vai ficar bem fácil fazer a explicação desses conceitos que tem aqui na norma. Então é isso, acho que por hoje vamos parar por aqui, porque senão fica muito maçante eu só falar e vocês ali. Então a gente lê e amanhã a gente vai conseguir desenvolver bastante coisa. A presença eu vou olhar depois, eu consigo. O próprio Google Meet manda um relatório de quem está participando na aula. Né? Quem está participando, quem está presente, né? Aqui na aula. E eu vou, então, me basear na chamada. Alguém tem alguma dúvida? Acho que não. Não. Então, beleza, gente. Então, vamos encerrar por aqui e até amanhã. Falou, professor. Até amanhã. Até amanhã. Falou. Boa noite. Boa noite. Professor, Boa noite. aqui é o Opa. Bruno. Eu queria falar sobre aquela outra disciplina, sobre o trabalho que eu enviei. Ah, pode falar. Ah, eu mandei no WhatsApp, mas eu vou explicar. Deixa eu só parar a gravação aqui, que é de Ah, tá, outra beleza. disciplina.